Aí você atende um cara que tem 5.000 de testosterona e tem disfunção erétil. E aí? O que você faz, cara? Por que tanta gente começa a conseguir treinar depois que usa testosterona? Porque aquilo que era um desconforto tremendo, que é o treino, e nesses caras, o que é curioso observar? Que talvez o uso de drogas mais potentes tenham não só anulado que é a percepção da testosterona, mas tenham anulado também a capacidade anabólica que ela cuida. Então vamos supor, uma coisa é o cara que usa testosterona, outra coisa é o cara que já usou trembolona, por exemplo. Cara, depois da trembolona, bicho, parece que nada funciona. Então o que você faz? Você tira tudo. E esse assim, não tem nada escrito sobre isso, né? Aí é a habilidade do profissional. Na minha habilidade, eu tiro toda a medicação, faço um TPC, ele passa um tempo muito difícil, que é ele ter que reaprender a fazer tudo sem droga. Vacas magras. Famoso crash. Ele tem que reaprender, porque tem crash, cara, vai ter crash. E acaba entrando até meio que numa depressão, por quê? Sim. Porque ele se acha fraco, sexualmente ele já acha que ele não tem a mesma potência. Sim. Ele perde a densidade, aquele pump já não é mais o mesmo, e aí o cara ele tem que estar decidido a não usar mais. A sensação de poder da testo. Do ponto de vista sexual, o cara ele esquece uma coisa, ele desaprende, na verdade, uma coisa que é a receptividade sexual. Porque às vezes ele está com quantidades muito grandes de esteroide, então ele fica sexualmente estimulado o tempo inteiro. Tanto que muito cara faz bobagem, né, por causa disso. Mas o que acontece? Quando você tira a testo e você vai ajustar, ele confunde perda de libido com essa serenidade, que é você controlar o que é a sua resposta sexual. Mas é porque ele já viciou também na testo estar alta. Sempre, então, exatamente, ele viciou em estar sempre sexualmente estimulado. Hiperestimulado. Exatamente. E aí ele precisa entender que, e esse é o grande problema, o cara, quando ele se vê nessa situação, ele começa a desenvolver um tipo de disfunção erétil que não é por causa do hormônio, é por causa da sensação da falta da hiperestimulação. Então, como ele não está mais hiperestimulado, o que ele acha? Ele acha que ele está impotente. E aí ele cria um bloqueio, e quando ele vai com a mulher dele ou com uma mulher para a cama, ele não sente confiança o suficiente para representar. E aí, tanto que é uma das coisas que eu tenho que perguntar, não tem como, cara. Eu sou médico do sujeito. Eu falei, então, mas é com uma mulher que você já teve intimidade? Então, Paulo, quando é uma mulher que já tive intimidade, se acontece isso, a gente deita junto, dá um tempo, aí começa a brincar, aí parece que fica tudo bem. Só que se é com uma mulher que ele não conhece, que ele vai ter a primeira vez, a estreia, aí o que acontece? Ele fala, Paulo, é um negócio assim, eu deito do lado e começo a suar. Aí se a menina levantar e falar assim, então tá bom, então vambora, outro dia a gente faz... Cara, ele fala, eu não tenho coragem de ligar pra essa menina mais. Eu não quero ver essa menina nunca mais. Exatamente. Ou seja, não é fisiológico. Porque, na verdade, o que acontece? Você tem uma adaptação àquilo que é o fora do normal. E o normal já não faz mais diferença pra você. É aquela história do cara que... não faz sentido pra ele, né? Exatamente. Do tipo, cara, eu era tarado o dia inteiro, eu só pensava nisso. Tá, mas humanamente isso não é comum. Exatamente. Só que você estava sendo um super-humano porque você estava com uma testo de 2.500, 3.000, uma testo livre altíssima. Exatamente. Agora, você baixa a sua testo para vias normais, faz tantos anos que você é usuário de esteroide que você nem sabe como é que é ser uma pessoa natural. É ser hiperestimulado. E aí você começa a bater insegurança. E, Renato, isso da parte sexual é um problema porque o que vai acontecendo? A dose do esteroide, ela, nesse sentido, ela funciona como se fosse uma droga de abuso. Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E não tem um fim para essa resposta. Então o cara ele vai se afogando no colateral, não vai tendo mais o efeito desejado dele, né? Existe essa dessensibilização. Se ele tem um nível de aromatização mais alto, esse quadro piora. Aí você atende um cara que tem 5.000 de testosterona e tem disfunção erétil. E aí? O que você faz, cara? A única coisa que eu faço para ele explicar, a gente vai ter que fazer uma dessensibilização. Mas eu não quero. Então, bicho, você vai ter que viver assim. Porque não dá para ter isso. Né?
Se você não tá vendo que você com 5.000 de testosterona tá alguma coisa errada a ponto de você não conseguir ter relação sexual, brother, o que eu tenho que te explicar? E mesmo assim, tem cara que teima que não quer largar. Eu sigo aquilo que o cara ele quer fazer. Você não quer? Eu conheço esse jeito, então desculpa, não posso te atender. Pode procurar outra pessoa. Não tem como, meu. Não tem. Pode ser que eu não conheça, mas assim, não vejo uma forma segura de fazer isso pro cara devolver o que é a resposta sexual dele normal e devolver a resposta psicológica dele normal. Porque a reação do seu entendimento das coisas sobre o que são suas habilidades e dificuldades, ele muda. Lembra que o esteroide ele mexe com beta-endorfina. Ele faz o quê? Ele diminui, por exemplo, as sensações de estresse e as situações de desconforto. Por que tanta gente começa a conseguir treinar depois que usa testosterona? Porque aquilo que era um desconforto tremendo, que é o treino, se torna uma coisa tolerável. Então ele tolera aquele baita desconforto. E aí ele consegue treinar. Precisava de um ânimo. Não é que precisava de um ânimo, é que você tinha uma cabeça muito fraquinha e que você desistia na primeira dificuldade que você tinha. Quando essa dificuldade ela diminui o barulho que ela faz na sua cabeça, você começa a conseguir seguir adiante. Para ser sincero, porque tem a pessoa que vai usar e não vai sentir nada de diferente. Tem a pessoa que vai usar e vai sentir coisas positivas. E tem a pessoa que vai usar e que vai sentir coisas negativas. E que não dá para você basear na experiência de um. Que é justamente o que eu vejo os comentários nas redes sociais. Mas eu... Então, mas você não é estatística. Você é você. E isso é a dificuldade. Porque muito cara que fala mais eu se mete a ser coach. Porque faz uma coisa que ele faz com ele e funciona com ele quer fazer para todo mundo que ele acha que ele virou... genérico. O enviado, né, o Messias que vai fazer tudo. E aí o que dá de cagada? Ele começa a fazer o que ele fez com ele com um monte de gente, aí, meu amigo, vira um regaço. E por que eu te falo isso? Porque é o que eu mais atendo no consultório hoje. 80% dos meus pacientes novos, eles são de mau resultado com o uso de esteroide. E o que é a minha dificuldade? Primeiro, é o cara entender o que significa isso. Segundo, ele aceitar que, de acordo com a forma que ele pensa e age, não tem esteroide no mundo que vai fazer ele ganhar massa muscular, porque ele não quer fazer dieta, ele não gosta de treinar, a única coisa que ele quer é o físico bonitinho que ele viu na foto para se aparecer para uma menina que não gosta dele, ele não gosta, mas que vai ter gente que não gosta, que vai ter inveja dele. Mas ele tem grana para bancar. Afe Maria. Cara, é um nó. E aí sim, aí começa do zero, faz a retirada, começa o TPC para voltar. E o que eu te falo que é um problema? Eu atendi um menino umas 3 semanas atrás. Ele passou com um profissional e esse profissional falou pra ele que ele tava com a testosterona baixa. O moleque tinha 750 de testosterona. Rapaz, velho. Ele tava soltando pipa do morro. Exatamente. O dia inteiro. Tá louco. Né? E entrou com testo. Cara, depois que você entra com hormônio, você nunca volta igual você era. Em 19 mil pacientes, foram só 2 pacientes que eu fiz 2 fenômenos TPC que voltaram a ter a testosterona idêntica à testosterona prévia. Do que eu vejo também, o resto, cara, é sempre quadrante médio para baixo. 480, quadrante médio para baixo. Quentinho o cara já tá bem já. Exatamente. Tá bem. Porque você mexeu no seu eixo, cara, não adianta. É o que a gente sempre fala aqui para as pessoas. O uso de esteroide é uma decisão que você tem que tomar de uma forma muito madura. Sim. É como se você, por exemplo, tivesse pulando para um outro mundo. Concordo. E para você retornar para o mundo dos naturais, não adianta você falar que você é um natural, porque você está natural. Em algum momento, o seu corpo teve contato com esteroide e houve um desarranjo. E isso geralmente deixa um impacto.